Muito obrigado, Pedro Iova Chala, aqui, que nos falou do Estado, Nação de Poder do Estado em Angola. E agora vou dar a palavra ao professor João Pinto, da UAN também, e diretor do IGAI, que nos vai falar da reforma administrativa do controle interno. Professor João Pinto tem até 15 minutos para fazer a sua comunicação. Era a primeira intervenção, mas... Antes de mais, agradecer a palavra que nos é dada, o convite. Bom, o professor Rui Verde convidou-me para estar aqui. Eu fui, hoje sou professor, graças ao professor Rui Verde, foi ele que há mais de 27 anos convidou-me para ser monitor de filosofia do direito e depois assistente de direito administrativo no curso. Vejo aí colegas meus, antigos colegas meus, vejo a doutora Ferronha, que são ícones do nosso tempo de estudantes em Portugal, senhor conselheiro, minha querida colega, que muito nos dedicamos na FESA, sempre dedicada por questões sociais de solidariedade. Caros colegas, professor Serra Vandura é daqueles que contribui para um pensamento muito mais holístico. E devemos dizer que pensar a reforma do controle interno é procurar fazer com que a atividade administrativa possa ser verificada se está em conformidade com a lei, aperfeiçoando os mecanismos. Bom, no sistema de governo, não posso falar do controle interno sem falar do sistema de governo, muito rapidamente. Contrariamente ao que tenho o prazer de estar num painel com meus dois discípulos, antigos estudantes meus, brilhantes, por sinal, embora reconhecer que a academia permite esse tipo de liberdade. O que nós podemos dizer, o nosso sistema temos aquilo que nós podemos chamar de um poder forte do Presidente da República, que é titular do Poder Executivo e é eleito como cabeça de lista do partido mais votado. Tem poderes próprios e poderes partilhados e poderes quase partilhados. Normalmente, as reflexões são feitas no sentido de olhar para a Constituição angolana, comparando-a, aliás, para a Constituição americana ou portuguesa, para falar-se da Constituição angolana. Não. O direito constitucional deve ser verificado na realidade de cada território e das opções que foram feitas. E depois as contradições que podem ser encontradas no mesmo modelo, é assim que se compreende o poder político versus a administração. Falando da administração, devemos ver que a administração pública em Angola é dirigida pelo Presidente da República por força do artigo 120º da Constituição. E é uma administração, claro que estamos a falar da administração direta, que dirige, preside, porque é o titular do Poder Executivo. Mas isso já, Maurício do Verger, o próprio John Locke e Montesquieu haviam tratado que, quando se trata do Poder Executivo, é o poder que dirige o Estado, é aquele que vincula o Estado, claro, sob o controle do Poder Legislativo por via das autorizações legislativas ou da reserva de lei, que em Angola também existe. Há matérias em que o Presidente, por mais competência que tenha, não tem competência para aprová-la em Conselho de Ministros. E há leis em que o Presidente pode tomar a iniciativa e no Parlamento é completamente alterada ao conteúdo original. O Código Penal foi exemplo disso, o debate sobre o pacote eleitoral é exemplo disso. Bom, regressando ao controle interno. O que é o controle interno? O controle interno é o poder típico do titular do Poder Executivo para fiscalizar os seus auxiliares, para saber como o orçamento geral do Estado está a ser executado, como as políticas definidas estão a ser aplicadas e como o programa do governo, passa a expressão, entenda-se Plano Nacional de Desenvolvimento, é aplicado, ou as orientações do titular do Poder Executivo. Por via disso, há, desde 1992, a Inspeção Geral da Administração do Estado, que é um órgão discreto que, num dado momento de 2017 a 2023, 24 até nós tomarmos posse e nos ter orientado para não termos uma função evasiva de exposição, mas de controle interno, como diz a lei, não superando o SIC ou a PGR. Controle interno é ir verificar in loco
por via de uma denúncia que dá origem a um inquérito, a inspeção, bom, o termo inspeção é quase tudo fruto, não é? Cabe tudo. Cabe auditoria, cabe inquéritos que levam-nos a aferir se o órgão, o serviço, se for sindicância, violou a lei ou não. E quando isso ocorre, informa-se o titular do Poder Executivo. O titular do Poder Executivo faz duas coisas. Primeiro, por via das inspeções ordinárias, que são as normais que ocorrem de forma muito discreta, ou por via do impulso de terceiros. Por exemplo, intelectuais que denunciam, jornalistas que denunciam, e a inspeção que faz é ir ao pedir autorização do titular do Poder Executivo, normalmente autoriza, e que, em consequência disso, constatam-se em loco a atividade se está em conformidade ou não. Depois disto, há um relatório que é elaborado, ou uma síntese que é enviada ao Presidente para a tomada de medidas urgentes e necessárias. Essa dá origem, às vezes, às exonerações por conveniência de serviço. Vocês ouvem muitas exonerações, nunca sabem o que é que está por detrás. As exonerações ocorrem por perder-se confiança política, por haver informações de servidores públicos, não interessa, da administração direta ou indireta, que tenham praticado os atos que fazem com que o titular do Poder Executivo retire a confiança, exonera, e ocorre também situações de enviar o processo ao Tribunal Constitucional, aliás, ao Procurador-Geral da República para efeito de responsabilização criminal, ou situações em que há aquilo que é a responsabilidade financeira que é enviada ao Tribunal de Contas. Para dizer-vos que a reforma que nós estamos a fazer agora visa, sobretudo, a aperfeiçoar os mecanismos, porque, num dado momento, o controle interno passou a ter uma visibilidade que nem sempre era compatível com os princípios que caracterizam a administração pública. Ou seja, o princípio da presunção da legalidade dos atos da administração, a administração pública, devemos ter como princípio fundamental que a legalidade conduz toda a atividade da administração pública. Nós não podemos partir do pressuposto da desconfiança. Bom, os meus antigos estudantes sabem que eu não coloco perguntas. Eu conto uma história e, da história, levará ao raciocínio que poderá ser aprovado, reprovado, poderá ser um juízo positivo ou negativo para aferir-se nos factos das ciências sociais, o risco de cábulas, de as pessoas não poderem pensar sem o conceito, é muito fácil. E isto aprendi com o professor Rui Verde, que é contar uma história, descrever um facto e levar à interpretação. E o que é que se faz na situação que ocorria em Angola? Muito antes de o processo ser concluído, surgem notícias, às vezes, que pode pôr em causa a confiança do cidadão na administração. Ora, o princípio da presunção da legalidade dos atos da administração, ele é necessário para que o inspetor não deve partir com um juízo negativo sobre os atos da administração. O princípio da prossecução do interesse público. Todo ato, às vezes até irregular ou ilegal, nem sempre prejudica o interesse público. A prática da administração nem sempre é compatível com o formalismo. E vou dar-vos um exemplo. O exemplo do administrador que a ponte ruiu, não tinha eletricidade, não tinha comunicações, e houve, além da ponte ter ruído, houve uma grande chuvada e casas de cidadãos, aquelas casas muito frágeis, tipicamente rurais, foram completamente arrasadas. E o senhor pegou no dinheiro que tinha para o combate à pobreza, procurou apoiar essas populações, disponibilizou as chapas para um inspetor. Este senhor violou a legalidade. Mas para os cidadãos, não.
protegeu a vida, deu-lhes da alimentação. Quando começou a Covid, o professor Carlos Feijó, todos leram esse artigo, só punha em causa algumas medidas tomadas pelo Presidente da República, sobretudo o decreto legislativo presidencial provisório, estamos todos lembrados, que obrigou todas as instituições a adquirirem aparelhos, usar-se o Zoom. Angola foi o primeiro país a ter um parlamento virtual e funcionamos durante 2 anos com um parlamento virtual. E eu disse ao doutor Feijó, o estado de emergência típico ou clássico não foi compaginado para ser tratado no quadro da situação que estamos a viver. É uma situação nova, que nós não sabemos como poderá acabar, e todos viram o que aconteceu com a Covid. Para dizer que o titular do Poder Executivo, claro que pediu autorização ao Parlamento, a posterior, porque foi tudo muito rápido. O Parlamento reuniu durante 12 horas, mas o Executivo ou a administração tinha que fazer as coisas. Ora, é o interesse público e a proteção da vida das pessoas que estava em causa. E por isso é que a gestão da Covid em Angola foi elogiada, porque viajávamos e víamos alguns países com um problema de organização e até de segurança. O interesse público foi garantido. A questão da verdade material. É importante que, mesmo que os fatos tenham ocorrido, ou seja, extemporâneo, a inspeção tem de ter sempre o histórico do que aconteceu. Tem de saber o que aconteceu. Para prevenir o titular do Poder Executivo, dos seus auxiliares, dos servidores públicos, que em muitas situações, todos nós estamos aqui, somos cidadãos e podemos exercer funções públicas. Se não dominarmos certas ferramentas da eticidade, da moralidade, da contenção ou moderação, a administração vai continuar a ter atos abusivos. E é preciso que a verdade material seja conhecida para que não repitamos os mesmos erros. Outro princípio que nós estamos a defender nesta reforma é o princípio da proteção dos dados ou informação. Nós não podemos utilizar as informações obtidas, olha, ouvi e com muito prazer, fico feliz ouvindo, os dados. Harari levanta uma questão importante. Quem é que controla as máquinas? Quem é que controla as plataformas? Os governos perderam a soberania. A soberania digital hoje é controlada por empresas privadas. Vejam o que o antigo secretário, o ex-secretário de Estado para a modernização, qualquer coisa na América, fez e disse em relação ao presidente americano, e em 2019 chegou a bloqueá-lo na sua plataforma. Já vimos o presidente Trump a ser proibido de usar a plataforma do Elon Musk. Para dizer-vos que temos que reconhecer que a proteção dos dados, as informações, fotografia, imagens, número de telefone, morada dos cidadãos, informações privadas dos cidadãos não devem ser expostas. O que é que nós vemos na nossa sociedade? Nós vemos indivíduos que querem que se melhore a administração, que defendem direitos humanos, mas são os primeiros a exporem dados pessoais, até filhos de pessoas, sem ter em conta o juízo da presunção da inocência e a imagem das pessoas. Ora, não podemos defender um Estado de Direito democrático quando os mais iluminados não respeitam os direitos dos outros. Bom, há um provérbio da minha terra, os malanjinhos têm uma mania muito própria e dizem, tunganeu mugia que foi, tchê. Para conhecer alguém, conviva com ele e não apenas de ouvir dizer. Por quê? Porque o respeito sobre o outro, sobre a imagem, o bom nome, a privacidade e até as dificuldades. Como é que alguém vai a um hospital e encontra alguém doente e expõe este doente? Então, João Pinto, 2 minutos. Bom, para dizer que o controle interno deve visar a proteção dos dados. Por quê? Porque se o tribunal condenar alguém,
a administração pode ter juízos de inspeção constatando que o servidor público, seja ministro, secretário de Estado, governador, embaixador, PCA da empresa ou diretor, cometeu alguma irregularidade, não cumpriu as orientações e o titular do Poder Executivo poder decidir sobre o mesmo e evitar aquilo que se pode pôr em causa da coesão da administração, ou seja, o poder próprio do presidente, que não é partilhado, mas em consequência da inspeção pode dar origem ao quê? À destituição, contrariamente ao que o Dr. Chala fala, há o processo de destituição, sim senhora. O processo de destituição é da iniciativa de 1/3 dos deputados, pode não terminar enquanto tal, sem que haja uma maioria de 2/3 que o aprove e o Tribunal Constitucional ou o Supremo puder deliberar. Mas também, deixa dizer, decretos presidenciais, atos normativos do presidente foram declarados inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional e foram anulados. O presidente não se pronunciou, pura e simplesmente cumpriu. Para dizer que a reforma do controle interno exige de todos nós, não apenas o executivo ou a administração, mas os cidadãos terem uma consciência de moral pública, de contenção, de moderação no tratamento das questões públicas e no direito do direito da pessoa humana. O meu adversário, o meu inimigo, se existe inimigo, devemos tratá-lo sempre com elevação, tomando em conta o princípio fundamental do Estado Democrático, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Caros congressistas, para dizer-vos que o controle interno, que teve discussão pública, o regulamento foi discutido recentemente no dia 2 de junho, e estou aqui porque fui autorizado para estar presente nesta atividade, para dizer-vos que as reformas que têm sido feitas em Angola gradualmente visam atingir uma sociedade que, com uma certa moralidade, responsabilidade e ninguém poder pensar que está acima da lei. Claro que também as medidas da administração podem ser impugnadas, do presidente, dos ministros, podem ser impugnadas nos tribunais de jurisdição comum, sobretudo, civil e administrativo, ou, no caso de violação de direitos fundamentais, por via do recurso extraordinário de inconstitucionalidade no Tribunal Constitucional, seguindo o ritual. A semana passada recebi um acórdão do Tribunal pode terminar mesmo, uma da relação que indefere uma impugnação do ato da Inspeção Geral da Administração do Estado, que uma servidora pública que foi detectado que os seus atos não respeitavam as normas e que exigiam a tomada de medida, ora, tomou a iniciativa de uma providência cautelar e nós tivemos que cumprir e respeitar. No entanto, recebemos finalmente a decisão e mostrou claramente que a administração estava correta, as decisões que foram tomadas estavam conforme e não era aquilo que se tentava querer mostrar. Por isso, o controle interno exige de todos nós, cidadãos, servidores, políticos, juízes, o que é o respeito pela legalidade, para que quem fiscaliza tenha moderação e assuma também as consequências dos atos resultantes da violação dos direitos fundamentais ou das garantias fundamentais dos cidadãos ou das atribuições e competências dos órgãos quando abusam do poder. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, João Pinto, pela sua intervenção aqui clara e objetiva sobre o tema da reforma administrativa e controle interno. Nós temos agora que abrir também um debate, né? Temos aqui